Cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aleluia e glória a Deus. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, aqui no culto da família. Então convido você hoje a abrir a sua Bíblia, glória a Deus, em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos capítulo 19. Os que encontraram, diga aleluia. Verso de número 19 também. Verso 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Só até aí, feche os olhos. Pai amado e fiel e verdadeiro Deus, Espírito Santo de Deus fiel, nós exaltamos a presença do Senhor nesta noite aqui nessa igreja, porque só o Senhor que é digno de louvor, de adoração, de aplausos, meu Pai. E nós te pedimos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que o Senhor se revele através desta palavra, que o Senhor realize uma grande obra aqui no meio do teu povo, que ninguém vá para casa do mesmo jeito, que o Senhor fale com cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra que fala sobre mudança, que fala sobre transformação, sobre mudança de vida, sobre conversão. Eu estava estudando a palavra e orando, lendo e meditando, e Deus falou sobre esse assunto para trazer para os irmãos hoje aqui. A Bíblia diz que em Atos capítulo 19, que Paulo estava pregando, mas Barnabé, e ele entra numa terra, ele entra numa localização, num lugar para pregar a palavra. E a escritura diz que ali havia muitas pessoas religiosas, mas que não conheciam Jesus Cristo. Essas pessoas conheciam a religião, estavam dentro da religião, mas não estavam na presença de Deus. E ali essas pessoas eram enganadas pela religião. Elas eram enganadas pelo dogma religioso, mas não, aleluia, abriam os olhos espirituais para enxergar a verdade, porque não conheciam Jesus. E quando Paulo começa a pregar, as pessoas começam a pedir a Paulo, como se diz, como fosse uma prova, como se fosse uma prova para saber que Jesus era aquele. Então Paulo começa a orar nas pessoas, e as pessoas são curadas na mesma hora. E Paulo começa a libertar as pessoas do vício, de todo mal, a curar doente, a expulsar demônios das pessoas. E ali o povo começa a crer que Paulo pregava um Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer que nesse momento havia um homem naquela oportunidade, e este homem era um mágico, o mágico que faz magia, o mágico que engana as pessoas com mágica. E a mágica, aleluia, é algo que a Bíblia não aplaude. A magia não vem de Deus.
Então este mágico, ele fazia magia usando muitos livros. Ele abria os livros e ali começava a fazer as suas simpatias para atrair dinheiro, para atrair as coisas, através de quê? De uma força oculta que não vinha de Deus. Então este homem, ele lidava com gente, enganava as pessoas, e o povo tinha este mágico como um homem muito bom para as pessoas, porque ajudava o povo. Mas quando ele começa a enxergar a obra de Deus na vida de Paulo, ele conversa com Paulo, ele escuta Paulo pregar, e ele começa a entender que havia um Deus maior do que o Deus daquele homem. Ele começa a compreender que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa sem sentido. Ele começa a entender que aquilo que ele estava envolvido não ia chegar em lugar algum. Então ele começa a aceitar o que Paulo pregava. Diz a palavra de Deus que Paulo apresenta Jesus Cristo, ele aceita Jesus Cristo, e no mesmo momento em que ele aceita Jesus, ele começa a queimar. Ele começa a queimar, irmãos, os livros que ele usava para fazer mágica. No mesmo momento ele queima, e os livros que ele queimou na mesma hora eram livros valiosos. Olha só o que diz aqui o texto: e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então era 50.000 peças de prata o valor daquele livro. Mas mesmo assim ele queimou. Por quê? Porque ele queria mudar de vida. Para mudar de vida com Jesus, nós temos que pagar preço. E eu observo que este homem não mediu dificuldade para querer mudança, porque ele estava querendo mudança de vida em Jesus de Nazaré. E quando eu medito nesta palavra, eu vejo que muita gente não faz isso. Eu observo que muitas pessoas que se aproximam de Jesus até vê milagre de Cristo fazendo, realizando, mas por muito tempo na obra de Deus, na igreja, na fé, são as mesmas pessoas. O ser humano tem dificuldade em mudança, em mudar. E quando nós abrimos a Bíblia, nós observamos que o próprio Jesus, ele nos ensina a sermos o quê? Uma nova pessoa. Jesus disse que nós temos que ser uma nova criatura. Nós não podemos estar do mesmo jeito durante muito tempo na presença de Deus. Nós precisamos renovar a nossa vida espiritual. A pregação de hoje é essa. Deus botou no meu coração. Nós precisamos ser pessoas novas na presença de Deus. Nós não podemos ser as mesmas antigas pessoas de antigamente, com mentiras, com fraquezas espirituais, caindo em tentação toda hora, tá? Dando lugar a Satanás, mentindo, roubando, se prostituindo, na mesa do bar, fumando, com inveja. Não podemos ser aquelas pessoas de outrora. Nós temos que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então este homem, ele não disse assim: eu tenho aqui um livro, é muito valioso, eu não vou queimar, não vou jogar fora porque foi muito caro. Ele não disse isso. E muita gente que você vai convidar para a igreja, vai logo dizendo assim: eu não vou para a igreja porque hoje não vai dar, porque eu tenho umas coisas para fazer. Mas existe algo mais importante para as pessoas fazerem do que buscar a Deus? Não existe. Não existe algo mais importante na vida de uma pessoa do que buscar a Deus, não. Mas quando a pessoa coloca qualquer situação mais importante do que Jesus, é porque a pessoa não se converteu ainda. E nós precisamos entender que nós estamos aqui na presença de Deus para nos converter a Jesus. Jesus falou assim: é necessário nascer de novo. Então não basta apenas estar nos bancos sentados, não basta apenas nós estamos aqui pregando, louvando, evangelizando. Nós precisamos nos converter.